ela volta. Então, vamos ver se vai começar. Pronto, show de bola. Graças a Deus, começou a gravar. Bom dia, galera. Bom dia, Rogério. Bom dia, Tainá. Bom dia, Lívia. Bom dia, Elaine. E bom dia, Maria Clara. Show de bola. Que bom vê-las aqui. Vê-las porque são todas mulheres. Qual é o problema, né? Sociedade machista. Tem 5 mulheres, né? Se tivesse um homem, bom dia a todos. Não, bom dia a todas. Qual é o problema? O homem ter um artigo feminino aí, uma letrinha A, qual é o problema? Uma palavrinha feminina. E aí, galera, bom dia. Tô muito feliz hoje, porque uma balança diz que eu emagreci 1 quilo, então posso comemorar comendo doce. Aí, toda vida, né, eu de março até final de setembro, eu não pisei na academia de jeito nenhum, né, porque por causa da quarentena e tal, até o final de setembro. Aí, agora, fez um mês, anteontem, que eu tô indo pra academia, né. Aí eu já tô mais fortinho, mais magro e tal, mas é a balança só no mesmo peso, gente. E por mais que digam, é massa magra, você tá perdendo massa gorda, não sei o quê. O que importa pra gente que não entende tanto essas coisas, né? É o peso, é a balança, é o que a balança diz. Então, se a balança tá lá dizendo que eu tô a mesma coisa, caramba, balança, o que é que custa? Todo mundo tá dizendo que eu tô mais magro, o que é que custa tu baixar um pouquinho? Aí hoje, incrivelmente, ela baixou. Incrivelmente 1 quilo. Eu digo, gente, coisa boa, demorou um mês aí pra perder esse quilo. Mas é óbvio, eu sei de todo o processo. Sei não, né? Assim, eu tenho uma noção de todo o processo, de que tá trocando massa gorda por massa magra, não sei o quê. Essas coisas aí. Aí, Elaine, vamos comer brownie com calda de chocolate. Mas, Elaine, ó, tá dando certo. O que é que eu tô fazendo, certo? Eu sempre gostei muito de doce, né? Então, pra mim é muito complicado eu não comer doce todo dia. Aí depois do almoço, para eu não ter que comer doce, aí geralmente eu faço o meu chá da imunidade, né? Que aí eu boto limão, alho, gengibre para ferver, aí na xícara eu boto mel de caju, e aí canela e própolis. Aí quando fica pronto eu misturo tudo, né? E tomo todo dia depois do almoço. Ah, ajuda não, mas eu acho que pelo menos a sensação, sabe, de você estar comendo doce, eu acho que vai ajuda. E aí o que é que eu liberei, né? Que é uma coisa que eu tenho que repensar também. Sábado geralmente eu tomo uma, né? Eu bebo com sal com o pessoal, vou para um almoço e tal. Aí geralmente, infelizmente, né, tem bebida alcoólica envolvida. Não muito, obviamente, mas tem. E no domingo eu taco o pau no doce. Só que não tá dando certo. Eu tenho que escolher só um dia. Aí eu tô no meu dilema, sem saber o que eu vou fazer da minha vida. Se vai ser deixar, assim, deixar não, né? Mas tomar uma e comer doce num só dia e pouco, ou não sei se eu fico com doce ou eu fico com álcool, entendeu? Esse é o problema. Porque vê assim, por isso que eu sou viciado, né? Não sou viciado, não, tomo em álcool, Deus me livre, eu sou viciado em doce mesmo, aí eu admito. Mas álcool, não. Mas é bom você sair com os amigos, principalmente Cid, tenho uma personalidade muito expansiva, eu tenho uma personalidade muito de gostar de pessoas, de conhecer pessoas. Então, infelizmente, quando da pandemia, eu tenho evitado, né, fazer isso, obviamente, mas, tipo, vai para um restaurante, vai para um canto, então vai para uma festa. Eu sou aquele cara que sai conhecendo um, conhecendo outro, conversando com outro. Eu gosto muito de fazer isso. E pronto, aí tô nesse dilema aí, o que é que eu vou fazer da vida? Porque ficar sábado e domingo errando, não dá não. E domingo, pois é, Rogério, eu adoro chopp, inclusive o chopp da Outback é o que eu mais gosto. Só que aí desde março que eu não ia para restaurante, aí um dos primeiros restaurantes que eu fui quando eu liberei a quarentena foi o Outback. Aí eu não curti muito o chopp, eu adorei isso, eu nem fui tentar de novo, porque eu disse, coisa boa. Eu mudei, né? Todo dia a gente muda. Então, o fato de eu ter mudado e não ter, meu paladar ter mudado e não ter mais gostado do chopp da Outback, eu fiquei muito feliz e não fui mais tentar. Porque o Outback é o tipo de restaurante que eu não sei porque eu não gosto da comida. Eu não gosto, eu gosto. Eu ia pro Outback toda semana. E às vezes até 2 vezes por semana, porque aí às vezes eu ia na quinta ou na quarta lá tomar meus chopps, né? Que eu adoro, que eu adorava. Aí eu tô evitando, Rogério, muito embora cerveja é o que eu mais gosto de beber, mas eu tô evitando demais. Aí eu fico no gin, amargo, ruim, eco. Aí eu comprei até um xarope de maçã pra ver se eu misturo e fica gostoso. Vodka não dá, porque vodka dá amnésia, pra mim, pelo menos, e pra muitas pessoas que eu converso. Aí eu também não vou numa vodka. Aí, infelizmente, nessa história de gin, que é a moda, né? Hoje toda hora todo mundo tomando gin. Mas eu gosto mesmo da cerveja. Ou então da caipirosca de kiwi do coco bambu. Essa aí, Maria, eu fico rezando, desejando.
Enfim, aí esse é o dilema da minha vida hoje. Aí, o problema maior, na verdade, eu acho que é domingo, porque... Professor, Pode falar, Lívia. já tomou gin com Red Bull tropical? Não. Não tem como alguém não gostar desse drink. E com limão siciliano e tangerina. Ah, é? Fica, meu Deus do céu. Lívia, eu evito demais tomar Red Bull ou qualquer estimulante, porque ela embaraça muito a tua questão fisiológica. E aí, como eu também já tenho muita energia, já não durmo muito, já sou meio agitado, eu acho que se eu tomar Red Bull, eu fico muito doido, aí eu não tomo. Mas obrigado aí pela dica. Agora, um dia, faz umas 3 semanas isso, fui lá no Moleskine, aí no Moleskine tem a opção de você pedir o gin, aí tem as especiarias lá e você escolhe, né? Então você faz o seu gin. Aí eu disse, moço, eu quero gin de maçã verde, eu quero que as especiarias, né? Pedi duas, aí eu quero gin, beleza? Aí maçã verde com, como é que eu digo? Com um xarope de gengibre. Aí o cara, né, o garçom, ele disse assim, não vai prestar não. Aí eu olhei assim, olhei para as outras especiarias, não, não, mas eu quero esse mesmo. Nossa, foi o melhor gin da vida que eu já tomei, sem dúvida nenhuma. É, mas vamos parar de falar de álcool, porque eu acho que não combina muito a gente estar na aula falando de álcool, não. Eu tô só falando para vocês que eu sempre gosto de conversar enquanto a galera chega. Eu sempre gosto de conversar, falar com vocês, ver como é que tá, ver se tá tudo bem. E aí, pronto, aí no domingo, o problema é o domingo para mim, que aí eu vou falar de doce, né? Eu vou mais falar de bebida, não. Aí o domingo é porque, ó, sempre na São Paulo, quando ele não tá com promoção, eu sempre vou lá e consigo fazer abrir para mim, porque a São Paulo eu consigo comprar 1 quilo e ganhar 1,5 quilo. Então já vai 1,5 quilo de doce, né? Aqui em casa sempre tem muito doce. Você abre o freezer, tem cookie mania, tem doce de leite, tem não sei o quê. Aí pronto, aí todo domingo eu compro 1,5 quilo de São Paulo e segundo acho que não tem mais. Compro praticamente só leitinho. Aí pronto, é isso que eu tenho que parar. E aí domingo geralmente você come aquela pizza, né? Come aquele hambúrguer, aquela coisa. Ou seja, domingo é o dia que tu come pela semana todo dia. Foi boa essa minha conversa com vocês, pessoal. Vocês me ajudaram a clarear o que é que eu preciso fazer da vida. Pelo menos nesse momento que meu intuito é voltar ao meu corpo antes da quarentena, né? Porque realmente o que eu percebi dessa quarentena, tentei treinar em casa, mas não é a mesma coisa. Então, assim, com um mês aí que eu fui para academia, eu consegui retornar de maneira tão rápida ao mais ou menos como eu tava. E, enfim, na quarentena, assim, a academia não deu muito certo, não. Vamos pra frente. Deixa eu ver aqui. É... Top. Oba, vamos comer um brownie com calda de chocolate. Olha, quando passar a pandemia, eu vou fazer levar para você, viu? Bora lá. Então é doido, adoro doces, coisas. E a Elaine vai fazer brownie com calda de chocolate. Nossa, a minha boca começa a salivar. Eu não sei porquê, eu às vezes fico pensando se meu paladar não é meio retardado, no sentido de ser muito infantil ainda, porque gostar de doce, né, é coisa mais de criança do que de outra coisa. Aí, chopinho, show. Aí ela Aí lá de faz, a gente combina de comer todo mundo junto. Aí, Rogério, nunca provei gin, pois é, vai provar a primeira vez, é horrível, horrível. Aí depois com o tempo você vai se acostumando. Mas é a moda, né? Porque parece que de todos, parece, eu não sei, parece que é de todos é o menos calórico. Mas quando eu boto o gin aí, boto xarope de não sei o que pra ficar bom, aí acabou, né? A lógica de beber gin porque é menos calórico. Rodrigo ama no Moleskine, pois é, eu gosto muito de lá, muito legal aquele bar. Foi. Só que assim, ele tá ficando muito cheio, né? E aí eu sempre tento cuidado, porque a pandemia, o coronavírus não foi embora. Inclusive, até num dia desses, o Giz, né, que também é do Moleskine, ali em frente, bateu polícia, se não me engano, foi interditado pela quantidade de gente que tinha lá. Aí a Lívia tá falando do Giz, ó, lá tem um vinho que só tem. Pois é, tem essa história de beber vinho, mas, meu povo, vocês não estão sentindo um calor surreal, sobre-humano, não? Porque eu tomo banho, eu não consigo mais me vestir depois que eu tomo banho, porque eu fico calor, fico suando, transpirando. Aí eu ligo o ar-condicionado, ligo o ventilador, ligo tudo e não consigo. Então eu acho que beber vinho num calor desse, puxa vida. Enfim, vamos pra frente. Aí, bom dia, Bruno, tranquilo, Lívia, que é perfeito, show, o vinho, né? Aí, Lucas, espero que o convite para casa do Cine seja para comer doce, quem amou. Não, não é isso não, menino. Presta atenção, Lucas. A Elaine disse que quando acabasse a pandemia, ela ia fazer brownie com calda de chocolate. Aí a Rogéria, eu quero também. Eu disse, então vamos todo mundo combinar de se encontrar. A Elaine faz, todo mundo come, cada um leva alguma coisa. Não é para vir aqui para casa, não. Eu sou muito
como é que eu posso dizer? É porque eu tô procurando o característica que eu não sou. Eu ia dizer que eu sou muito reservado. Nada. Teve épocas que eu conheci, sei lá, uma pessoa, outra. Semana seguinte a galera já tava aqui almoçando, jantando dentro da minha casa. Muito doido, né? Hoje eu evito, falei. Eu procuro conhecer um pouco mais a galera. Aí acho que já engordei só pela conversa. Rogério, tudo é vibe positiva. Pensa na vibe positiva. Pensa assim, vai dar certo. Uma coisa engraçada. Ali depois eu já emagreci uns 4 quilos. Pô, parabéns, Lívia, que bom. Parabéns. O Bruno disse que quer o Brown também. Aí ela disse que faz, a gente Não, combina. mas não foi bom, não. Foi por causa da doença mesmo. Eu não tô feliz, não. Perdi massa Ixi, Lívia, magra. foi mal. Então, me desculpe, eu interpretei errado. É porque Tudo bem. pelo menos o sonho da maioria das pessoas, não todo mundo, é cada vez estar mais magro, né? Então, emagreci 4 quilos, nossa. Se tivesse emagrecido 4 quilos, eu também tava. Ui, fala, meu Deus do céu. Ô, pessoal, peraí. Eu, para variar, meus desastres, né? Comprei um abajur aqui, porque na aula da noite fica tudo muito escuro. Ai, meu Deus, cadê? Peraí, pessoal, rapidinho, porque eu cometi um desastre aqui, eu derramei minha água todinha. Sim, aí pronto, aí o sonho da maioria das pessoas é esse, né? De emagrecer, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, aí eu pensei que era uma coisa positiva. Aí, peraí, vamos lá. Aí, Rodrigo, fala assim, a gente combina, pois aí, Lucas, muito, parece que o capeta tá me abraçando e dando um beijinho. Eu não entendi nada, Lucas. Lucas, eu tô tentando, tá aqui o Lucas, espero que o convite foi cancelado do Cine, que eu... Lucas, eu não entendi o contexto aí da tua, da tua É o conversa. calor, professor. Ah, o calor. Ah, é verdade. Entendi agora. Show. Aí, bom dia com um drink de alegria. Não, não vamos falar de drink, não, chega. Minha casa está consumindo mais de 1.200 kW, nossa. Está esquentando mesmo no ar-condicionado o dia todo, pois a última vez que eu fui, tinha uma barata na mesa do Moleskine. Sério? Nossa. Rodrigo, ar-condicionado ligado, principalmente por causa das dogs. Vale, Sara, fiquei traumatizado. Não, realmente, você vai para um restaurante e encontra lá uma barata, pelo amor de Deus, você imagina como é que deve ser a cozinha, né? Ou então os passos que ninguém vê. Beleza, beleza, beleza. Turma, eu volto a dizer, né, que para mim, o mais importante do conteúdo são essas nossas conversas, porque é enquanto a gente está como ser humano, é enquanto a gente tenta estabelecer conexões nesse mundo tão conectado e afastado ao mesmo tempo. Então, é aquele velho dilema que a filosofia, e que até a filosofia de bares, até você sempre está conversando com alguém, que o mundo nunca teve tão conectado, mas nunca teve tão afastado um dos outros. Então, você nunca teve contato com tantos amigos, e nunca teve afastado de tantas pessoas, porque por conta do vício do telefone, né? E aí eu acho que esse momento, enquanto a gente está usando a tecnologia em nosso favor, no sentido de tentar estabelecer conexões, tentar conhecer um pouco mais um outro, dar dicas, para mim isso é muito mais importante do que o conteúdo em si. Se você não vai mais dar conteúdo e ficar só conversando, não, vocês sabem que não é isso, é porque nos sempre primeiros 5, 10, 15 minutos de aula é sempre conversando com vocês, até porque eu acho que é mais importante, e eu acho que é o meu dever enquanto ser humano, né? Ter um pouco de compaixão, um pouco de empatia, um pouco de relação com vocês. E aí a matéria que a gente está aprendendo aqui, muito que a gente já viu, vocês, muito não, né, mas algumas coisas que a gente já viu, vocês já esqueceram. A matéria, se você não revisitar essa matéria no próximo semestre, no outro você vai esquecer boa parte dela. Então, assim, acaba que a matéria é importante, mas assim, pessoas acabam sendo mais importantes. E é uma grande dificuldade no Brasil hoje é exatamente a gestão de pessoas, porque a gente lidar com pessoas é muito difícil, porque cada um é um ser diferente, com individualidades diferentes. Muitas vezes as pessoas sofrem alguma questão cognitiva que a gente não sabe, as pessoas estão enfrentando coisas que a gente não sabe. E muitas vezes a gente vira um alvo, né, de um saco de pancada, a gente vira alvo de alguma coisa e a gente precisa saber que aquilo não é com a gente. Um grande amigo meu, ele fez uma prova ontem, né, online, e aí ele disse que no momento que ele estava falando, uma das examinadoras tirou o fone. Então é como se vocês começarem a falar, eu perguntar numa prova, o que é isso, isso, isso? A Lívia começa a falar, eu faço assim. Ou seja, ela não escutou a resposta dele. E ele estava indignado, né? Chamou ela disso, aquilo, outro, isso que eu de cara. As pessoas as pessoas só podem dar o que elas têm.
se ela não tem educação dentro dela, se ela não tem empatia, simpatia, ela não vai te dar isso. E a partir do momento em que ela não tem certas virtudes do ser humano dentro dela, imagina como o interior dessa pessoa, provavelmente, eu não a conheço, mas provavelmente deve ser um interior amargo, um interior ruim, aquela pessoa que não consegue olhar o outro com paixão, com amor. Imagina como ela deve ser dentro dela. Aí eu digo, tu imagina tu acordar, tu viver, conviver o dia todo com uma pessoa ruim por dentro, sendo amargurado, sendo essa questão toda, porque a gente sempre conversa aqui em filosofia que nós somos alma, né? Nós somos alma, o corpo, ele serve essa alma, né? A nossa alma está servindo desse corpo. Então imagina a nossa alma, a essência dela ser meio amargurada, porque, pessoal, se uma pessoa distrata o ser humano desse jeito, eu não imagino que ela seja uma pessoa muito boa por dentro, entendeu? Porque eu acho extremamente desrespeitoso você se achar tão tal, o melhor, a melhor, não sei o quê, a ponto da pessoa estar falando, aquela pessoa é um ser humano, ela tem valor, ela tem que ser tratada e olhada como tal. Aí a pessoa, enquanto o menino está falando, tirar o áudio, entendeu? Que mensagem que ela está passando? Ela está pensando pela mensagem que detonando ele, que ela é isso, maravilhosa, não sei o quê. Só que aí, se ela está manifestando aquele tipo de coisa, eu digo, olha, não receba. Ela está lhe dando o que ela tem, mas é dela. Não receba, não é você. Você é um cara brilhante, você é um cara... Aí comecei a falar para ele, e ao mesmo tempo imagino que a situação dela não deve ser uma situação muito boa, porque você acordar amargurado desse jeito... Quando você trata o ser humano de uma forma ruim, pessoal, provavelmente é porque você é ruim dentro, ou então você está... Não é porque é muito determinismo, né? Mas você está ruim por dentro. Então, imagino que você está tentando colocar para fora e descontando na outra pessoa aquilo que você está dentro de você e que você tem que resolver de outra forma. Tanto é que quando a gente grita ou briga com alguém, a gente sai muito pior do que a gente entrou. E aí a gente fica, poxa, era muito melhor não ter gritado. É muito melhor. Então você tentou gritar com a pessoa e ficou muito pior a situação. Quando é que grito, quando é que destratar ou desrespeito resolveu alguma coisa? Não resolveu. Não resolveu. Então, assim, é muito do que eu penso sobre as pessoas, principalmente os professores, né? Eu, enquanto professor, e também enquanto oficial de justiça, que eu tenho que lidar com muitas pessoas. E quando eu estou no oficialato, eu estou lidando com pessoas que estão sendo processadas, respondendo a processos, estão numa situação mais extrema da vida. Quando eu lido com um alguns alunos acham, estou pagando, então ele é meu empregado. Tem disso. Ou então o aluno acha que tem alunos que vão para a universidade, para pós-graduação, para poder, porque ninguém em casa suporta mais ele vai encher o saco em outro canto. Então, assim, tem alunos maravilhosos, tem alunos incríveis, a grande maioria, graças a Deus. Mas, assim, a gente tem que saber lidar com as pessoas e, acima de tudo, tentar ser um pouco empático e tentar perceber que o que a pessoa tem de frustração é dela, não é seu, não é meu. Então, se a Lívia vier gritar comigo aqui, eu tô falando a Lívia porque, enfim, é Line, quem quer que seja, vier gritar comigo aqui, eu não recebo, não é meu, o problema é dela. Ela resolveu que eu vou virar o saco de pancada, mas eu não recebo. E aí eu começo a ter mais dó, né? Porque eu não sei o que as pessoas estão passando, não sei o que vocês estão passando, turma. Eu não sei o que, se você está dentro de um ônibus tentando assistir essa aula, eu não sei se você está com problema financeiro, familiar, de saúde, ninguém sabe. E cada vez mais que eu penso nisso, mais eu sinto feliz por ser quem eu sou, entendeu? E aí eu acho que vem a história da gratidão, né? Que aí você ser grato pelo que você é, pelo que você tem. Eu sou extremamente grato pelo que eu sou, pelo que eu tenho. E quanto mais grato eu sou, mais feliz eu fico. É impressionante essa lógica. Então, quando eu me olho e diz, caramba, eu me acho muito bonito, eu me acho muito legal. Eu tenho excelentes empregos, tenho estabilidade, minha família é toda com muita saúde, eu tenho muita saúde. Até a minha asma mesmo, ela é meio controlada. Então, eu fui fazer uma perícia no Tribunal de Justiça, né, que o Tribunal de Justiça mandou, e aí o médico, sem saber se minha asma é tão grave assim, né, que o médico, sem saber se ele me recomendava continuar trabalhando ou não, eu digo, o senhor tá nem doido, eu parar de trabalhar eu morro, porque trabalho não ocupa 100% da minha vida, mas ocupa um espaço muito bacana da minha vida. E eu sou muito novo para parar de trabalhar ou para trabalhar interno, né, porque o que sempre me atraiu durante a faculdade, o cargo que eu exerço hoje no Tribunal de Justiça, é a possibilidade do cargo ser externo, não ser dentro de quatro paredes. Eu só tive um emprego que é dentro de quatro paredes, né, que foi quando eu fui coordenador do curso de Direito da Unifor, que eu me comprometi como diretora de passar 2 anos, passei 2 anos e um pouquinho, e realmente vi, não, foi bacana a experiência, foi tudo, mas não combina com o Cisne, a forma dinâmica, né, que eu gosto de levar a vida. Enfim, eu acho então,
se você puder levar alguma coisa dessa conversa toda, né, leve a reflexão e tente evoluir, que a gente está aqui nessa vida para evoluir. É muito que a filosofia ajuda a gente a fazer, né? Então, vamos para frente. Aí, deixa eu ver aqui. Aí pronto, aí oi, Suliane, bom dia. Aí, Rogério, amargurada mesmo. Pois é, Rogério, é uma seleção, né? Ele acha que não vai passar. Ele acha que realmente, pelo contexto em si, ele não vai passar, mas paciência, prova tem todo ano. E outra coisa, tem 1 milhão de opções hoje. E às vezes a gente insiste tanto numa coisa, achando que é o melhor pra gente, e no final das contas acontece outra coisa que depois lá no futuro você vai ver que foi bem melhor ter acontecido essa outra coisa, e não o que você queria. Aí eu acho que ele, assim, né, pelo que ele me falou, ele acha que não passa. Mas também a examinadora tira o fone de ouvido, com que desrespeito, meu irmão. Mas enfim. Aí o Lucas, se eu gritar com alguém, eu tenho vontade de chorar. Pois é, ou seja, fica muito pior, né, Lucas, pra gente. Então eu evito gritar, evito fazer. E eu tomo mais cuidado ainda, aí eu vou falar pelo uso de álcool, quando eu bebo. Então é onde eu tenho mais cuidado ainda para não me exaltar, tal, porque aí você não adianta você conversar com alguém quando tá muito triste, quando tá assim, um pouco fora da sua consciência, no caso do álcool. Não adianta. Então relaxa aí e diz assim, não, vamos conversar amanhã, porque é da onde surgem as atrocidades, né? Muito daí. E também as coisas que vão te deixar arrependidos amanhã. Mas eu vou já começar alto, porque senão eu não consigo acabar hoje a escolástica. Aí a Lívia, eu tô sem força para me defender. Pode falar, boa, Lívia. O silêncio, pessoal, ele é muito poderoso. A gente não sabe, desculpa, eu não posso falar para todo mundo, mas eu acho que a gente, assim, as pessoas, todo mundo, se a gente soubesse usar mais o silêncio é uma arma poderosa. O silêncio fala muito mais que 1000 palavras. Vocês já ouviram falar disso, é verdade. Então, muitas vezes, você não falar é muito melhor do que você argumentar. Tem bem essa filosofia aí da Lívia. Então, se fosse para me defender, pode falar aí. Uma alma pequena. Ricardo, o pior sentimento que um pode ter do outro é pena, eu acho. Pois é, pena ninguém pode ter um do outro, né? A gente pode ter compaixão para com o outro. Eu acho pena assim, né? Pena... Enfim, eu acho que é legal a gente exercer a nossa compaixão, a nossa empatia. E não essas barbaridades, pessoal, que a gente escuta hoje no mundo, né? Enfim, eu não vou nem falar de exemplos, porque esse exemplo é bem específico, né, para o nosso presidente, porque o negócio de, acabou a saliva, vai para a pólvora. Pessoal, isso não existe não, pessoal. Isso aqui é século XXI. A gente retroagiu à época da Idade Média, do que se acha que foi a Idade Média, né? Mas, enfim, eu fico triste com a humanidade. E aí, eu não sei se vocês viram, o CD na aula passada comentou isso comigo. Uma das alunas, né, me segue lá no Instagram. Aí nos stories eu postei um intimando, uma pessoa que eu tinha intimado, aí o cara me deu um cacho de banana. E foi assim, eu parei num canto, no meio de uma favela, eu parei numa casa, e foi na sexta passada, e nessa sexta passada eu tinha saído de casa sem comer, porque eu programei para sair 7h30, quando deu 6 horas eu já estava acordado, eu não durmo muito mesmo. Esse menino quer saber, eu vou logo resolver, eu como ali no posto. Quando eu cheguei no posto, não tinha nada para eu comer, eu digo, minha gente. Aí fui para as favelas, né? Aí parei no canto. Aí quando eu vi, tinha um cara vendendo frutas num carro. Aí eu disse, opa, vou já ali comprar uma banana. Aí eu desci, aí o cara, e aí, vai uma bananinha hoje? Aí eu pensei, né? Como é que ele adivinhou? Aí eu digo, vou, espera só um pouquinho. Aí resolvi o que eu tinha que fazer na casa. Aí eu disse, não, vou comprar 2 bananas, né? Geralmente nesses cantos as bananas a 50 centavos. Aí eu peguei R$2 e fui lá, cara, me arranjei 2 bananas. Aí ele já veio com um cacho assim de banana para mim. Disse, não, eu só quero 2, muito obrigado, tá aqui o dinheiro. Não, você pode levar, você pode levar. Não quero. Aí ele, pode levar, porque eu faço tudo para não receber, né? Aí ele, não, pode levar, você lembra de mim? Pessoal, infelizmente eu não tenho uma memória muito boa para lembrar das pessoas, infelizmente, do rosto, não consigo. Aí eu digo, lembro, claro, né? Aí ele, pois é, aí falou o nome dele, eu disse, pois é, dali, né? Aí apontei para qualquer direção, aí ele, Aí ele, pois olha, eu fico para você, eu disse, não, cara, deixa eu pagar, eu pago o cacho todo. Ele, não, deixa eu pagar. E aí eu, no final das contas, eu resolvi ficar. Aí eu fiquei com um cacho de banana, aí eu entrei no carro, né, e comecei a pensar, meu Deus do céu, o cacho de banana é o dinheiro que o cara ia ter, né, de vender e ter aquele cacho de banana. E é um cara que, se ele tá vendendo fruta no meio de uma favela, imagino que seja
imagina, eu sei que não é um cara de tanto favorecimento, até porque ele estava respondendo um processo criminal, aquela coisa toda, né? E no Brasil o direito penal é aplicado muito mais pro pobre do que pro rico. E aí eu pensei, caramba, como existe ainda bondade, né, na humanidade, porque talvez aquele cacho de banana, que eu até fiquei reticente em postar no Instagram pelos comentários que eu sabia que iria ter, e aí, e que teve, e para eu evitar, eu até botei assim, eu até botei a minha reflexão, né, dizendo que esse cacho de banana talvez seja muito mais do que ele poderia me dar, que é mesmo. Talvez, porque realmente eu não sei se é ou não, mas eu acredito que aquilo ali seja muito mais do que ele poderia me dar. E ele estava me dando ali um negócio enquanto gratidão. Gratidão por eu fazer o meu papel. Olha que doido. Mas eu acho que é muito mais além. Eu acho que é gratidão por eu sempre ser educado, por eu sempre tratar o ser humano como ser humano. Eu faço isso sempre. Até na quarta mesmo eu precisei para uma loja. Aí eu cheguei na hora do caixa, né? Eu fui, entreguei as coisas para a mulher do caixa passar. Aí eu, naturalmente, né, como ser humano, civilizado, todo mundo deveria ser, eu disse, oi, bom dia, oi, boa noite, tudo bem com você? Pronto, falei isso. Aí a mulher lá, focada para poder ir rápido, tinha algumas coisas, ela, olha, só um minuto, ela disse, não, não, tô com pressa não, pode ficar tranquila. Aí ela, nossa, você é tão educado. Aí eu sempre às vezes me pego pensando por que as pessoas se espantam quando uma pessoa é educada? Porque realmente eu sou extremamente educado, realmente eu sou, isso aí eu não vou tirar de mim não. Mas eu fico pensando, por que espanto? E aí ela que deve receber umas 1.000 pessoas por dia no caixa que ela trabalha, ela vem me dizer que é raro as pessoas serem educadas assim. Eu digo, minha gente, pois espera aí, onde é que eu te avalio aqui? Ó, peguei, avaliei, aí eu peguei o QR Code lá e avaliei a menina, disse que o atendimento era muito cortês, ágil, muito bom, porque não custa. Não custa você elogiar. Para reclamar, se a menina tivesse, sei lá, dado um deslize, você tava, vou falar com a sua gerente, vou mandar ouvidoria, não sei o quê. Agora, ouvidoria de positivas, né? Ouvidorias. Ela não manda, ninguém se preocupa com isso, né? Enfim, e aí, quando esse cara me deu esse cacho de banana, só para concluir a história, é onde me dá aquela sensação boa, dizendo assim, cara, não existe bondade no mundo. Não tô falando da bondade porque eu ganhei um cacho de banana, pessoal. Posso comprar um cacho de banana. Eu falo da atitude do cara, de dar para alguém, porque se alguém foi educado, cortês, porque teve compaixão com ele, que eu sempre tenho, como eu digo, dá um cacho de banana, dá algo que talvez seja mais do que ele poderia ter dado. Então, eu achei realmente uma atitude muito bonita. E aí, infelizmente, aí eu coloquei no Instagram essa observação, né, que talvez seja muito mais, porque eu já sabia que ia rolar comentários, não tinha outra coisa para te dar, ou então comentários como, Sidney, mas essa banana deve estar envenenada, você já pensou nisso? Gente, uma coisa tão surreal, porque hoje, né, a gente não quer pensar, eu sempre digo muito isso para vocês, pensar é difícil, então hoje as pessoas, muito mais do que pensar, elas julgam. Então, o cara, o menino, a menina, sei lá, eles nem entenderam o contexto da história, viram uma foto com um cacho de banana e eu comentando lá essa observação. E aí o menino nem entendendo o contexto, e tá envenenada, não sei o que. Poxa, tá envenenada, então entende as coisas antes, entendeu? Principalmente a gente que é do direito, a gente tem que sempre priorizar para ouvir o lado contrário. Mesmo que você não tem como ele ter razão. Tem como ele ter razão sim, vai lá ouvir a versão dele. Enfim, vou começar a aula, porque senão a gente vai até amanhã conversando sobre isso, né? Vou só terminar de ler o que vocês falaram, a gente vai começar a aula, que é muito bom, né? A gente discutir com o ser humano isso. Ai, vamos lá, Elaine. Pena que fala é como sentir pequenez, assim, certo? É mesmo, Elaine. Aí, Rogério, professor, uma vez falou que entre uma das atribuições tem um despejo, não foi? Como funciona? Aí são várias formas de despejo, tá? Tem um afastamento do lar, da Maria da Penha, por exemplo, o cara ameaçou a mulher, aí a mulher pede medida protetiva, aí tem que tirar o cara do lar. Tem às vezes questão de aluguel, então você alugou um canto e não está pagando, a pessoa entra com ação de despejo contra você. E aí até amanhã mesmo, galera, eu tô com um processo tão complicado para fazer, eu não sei mesmo o que vai ser isso. Existe um terreno de uma companhia elétrica, a Chesf, que é um terreno onde tem torres elétricas, torres de transmissão elétrica, aquelas bem grandes, né? E aí a companhia elétrica não tomou de conta desse terreno, invadiram. Hoje é um bairro enorme. Então a galera começou a construir casas debaixo da torre de transmissão. O que é um problema, porque se cair um cabo de alta tensão, o ser humano vira papa. Então, se cair um cabo de alta tensão em mim, eu viro papa. Papa, papa, papa. Se você botar no YouTube, você vê. Eu não recomendo que não bote, não.
Então, assim, a Chesf, ela não cuidou, a galera invadiu, eu sou oficial de justiça nesse canto há 11 anos, e há 11 anos eu conheço o bairro do jeito que é, ou seja, há 11 anos a Chesf não... E aí a Chesf entrou com ação, né, para tirar a galera toda debaixo do terreno. É uma desapropriação, aí vai ter que ter, tem que ter muita polícia, vai ter que ter muita ambulância, vai ter que ter muito trator para derrubar tudo. Tudo. Eu vou derrubar um bairro todinho. E galera, me dá. Sim. Deixa eu só terminar aqui. Aí eu fico com dó no coração, porque quando eu for derrubar aquelas casas, são casas de pessoas, e as pessoas vão para onde? Agora, ao mesmo tempo, eu não sou juiz. Enquanto não sou juiz, eu não posso decidir não cumprir, porque o meu trabalho é fazer o que o juiz manda. Esse é o trabalho do oficial de justiça. O que é que o juiz está mandando a gente fazer? É óbvio que tem demandas que quem cumpre é a polícia, né? Prisão, busca apreensão de coisas criminosas, tudo isso aí é a polícia, né? Não é o oficial de justiça. Mas as demais coisas é o oficial de justiça. E aí eu tô nesse dilema. Aí hoje, agora mesmo de manhã eu já estava falando com o advogado de lá, amanhã eu vou fazer esse reconhecimento, para eu ver a extensão da área que a gente vai ter que derrubar. E eu acho que uma família, não consigo dizer quantas famílias são. Na verdade, não consigo nem estimar, mas são muitas famílias que vão ficar sem casa. Que doido, né? Mas pode falar, quem ia falar? Era eu para te perguntar isso, se você acompanhava nesse momento, você disse que vai ter que fazer a demolição, né? Então você Sim, também sim. acompanha. O oficial de Eu acho que justiça. deve dar uma dor no coração. Nossa, eu comecei a falar aqui, já deu vontade de chorar. O coração chega, apertou, ver aquela angústiazinha, sabe? É o que eu tô sentindo agora. E assim, o oficial de justiça, ele é o coordenador da diligência. Então, quando eu tô com mandado, tá aqui, ó, isso aqui é um mandado judicial, né? Quando eu tô com mandado, eu gosto muito de cumprir meus mandados sozinhos e a maioria eu vou sozinho. Esse não dá. Então, quando eu tenho que utilizar a polícia, e todo mandado judicial sai aqui que a gente pode utilizar a polícia. Todo mandado. Diz que a gente pode ligar. Então, quando eu estou lá com a polícia fazendo algum tipo de diligência, quem coordena sou eu. Então, quem está presidindo ali sou eu. Não sou eu no sentido, sou eu o oficial de justiça, é o oficial de justiça. Então, quem tem que coordenar, como é que o trator vai fazer, vai deixar de fazer, como é que a polícia vai agir, quando é que a polícia não vai agir e tal, tudo isso sou eu, entendeu? Mas, assim, esse mandado, ele já se arrasta há muito tempo, e óbvio que nenhum oficial de justiça quer cumprir, por isso que chegou para mim. E, galera, eu sou muito resolutivo, eu sou muito de cumprir, eu sou muito de fazer o que eu tenho para fazer mesmo, então eu tenho que fazer. Eu não sou juiz, Rogério, assim, não compete a mim decidir, compete ao magistrado, o magistrado decidiu, paciência. Compete a mim cumprir a ordem do magistrado. Aí pronto, mas faz parte, paciência. Professor, pronto. Aí, verdade, eu testei isso com minha namorada, assim, já ficou doido, o silêncio, né, Bruno? Aí ela, não, Flávio, aqui tá ok, eu, Francisco. Bruno, a gente tem uma munição, a gente só tem munição para uma hora de guerra. Saiu hoje, né, no Estadão, eu vi. Aí a Elaine, não, pronto, aí o Rodrigo, nem isso, para um tiro só, o Bruno. E ele só falou de pólvora, porque não sabe que os chineses que criaram a pólvora. Pois é, pois é. Ai, são as ironias da vida, Bruno. Minha gente, eu não consigo nem pensar também. Vamos pra frente, Deus tá vendo. É o sono digitando errado, beleza, broa. E a Elaine, que horror, professor. Te admiro, essa tarefa só pros fortes. Tem que ser forte mesmo. Tem que ser forte, não é muito normal, não. Mas vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aulinha para acabar a escolástica hoje. Que bom que a gente conversou, porque realmente a aula hoje não era tão grande. Só para lembrar para vocês, a gente está falando de filosofia medieval, certo? A gente já viu a filosofia da antiguidade, agora a gente está na filosofia medieval. Filosofia medieval, no medievo, ela é muito chamada de filosofia cristã, obviamente porque remete a Jesus Cristo. E essa filosofia a gente estuda do século I depois de Cristo até o século XIV depois de Cristo. Aí a gente divide essa filosofia cristã em duas partes. Bruno, eu prefiro nem falar, cara, onde é o terreno, porque pode complicar a diligência, certo? Eu só não posso falar. Show. Não é que eu não possa, é porque eu prefiro não falar, porque senão pode complicar. Sim, aí a filosofia cristã, ela tem duas partes, que é a patrística, que a gente viu na aula passada, e a escolástica. Os dois principais representantes dessa filosofia cristã é Santo Agostinho, com a patrística, e a patrística durou do século I ao 7 depois de Cristo, e São Tomás de Aquino, que é o que a gente vai falar hoje, com a escolástica. A escolástica, ela durou do século 7 e 8 até o século 13 e 14 depois de Cristo. Então a filosofia cristã
eu sempre falo assim, mais ou menos, porque a depender do livro que você vai estudar, você vai dizer que a Idade Média durou do século II depois de Cristo até o século XIII. Aí outro vai dizer que é do século I ao século XIV. Então é só para vocês terem na cabeça que a Idade Média é mais ou menos nesse período. Primeiro, eu sempre gosto de falar primeiro século depois de Cristo, século I depois de Cristo ao século XIV. E nos primeiros 7 séculos, na primeira metade da Idade Média, a gente teve a patrística. Patrística que foi a filosofia dos padres, patrística que foi a filosofia para sedimentar os dogmas cristãos. E a gente vai sedimentar os dogmas cristãos, a gente vai fazer livros e livros sobre a doutrina cristã para evangelizar, para trazer mais gente para o cristianismo e também para combater os ataques racionais de certos filósofos. Porque se eu convenço esses filósofos a vir para o cristianismo, eu convenço todos os discípulos a vir para o cristianismo. Então, a patrística, nos primeiros 7 séculos, que a gente viu na terça passada, veio muito com esse intuito, né, de evangelizar as pessoas, e não só de evangelizar as pessoas. Além de evangelizar as pessoas, a patrística veio com o intuito de formar um arcabouço teórico de uma doutrina, livros, a doutrina cristã, para poder contra-argumentar os argumentos desses filósofos. Só que aí a gente chega no século VII depois de Cristo, e até do século VIII até o século XIV, mais ou menos, a gente tem a escolástica. O principal representante da escolástica é São Tomás de Aquino. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que Santo Agostinho não conheceu São Tomás de Aquino pessoalmente, eles não se encontraram. Até porque o Santo Agostinho ele estava mais ou menos no século III depois de Cristo, e o São Tomás de Aquino estava no século XII depois de Cristo. Ou seja, são quase 1000 anos que separa Santo Agostinho de São Tomás de Aquino. E o São Tomás de Aquino, ele é o principal representante da escolástica, e escolástica vem de professores, tá? A gente, quando conversou sobre a Idade Média, na semana passada, eu disse assim, a galera bota a Idade Média como idade de retrocesso cultural, artístico e científico, mas não foi bem assim. Aí eu conversei com vocês, dizendo que na Idade Média, foram onde surgiram as primeiras universidades, os primeiros hospitais, todos esses surgiram na Idade Média. E aí, a Idade Média, com essas universidades, surge a escolástica, que a escolástica vem muito de professores. Então, enquanto patrística vem muito de padre, de pai, escolástica vem muito de professores nas universidades. E o que é que aconteceu nessa época? Aconteceu, turma, que filósofos árabes começaram a traduzir os escritos dos filósofos antigos, dos filósofos da antiguidade. Então, teve Averroes, teve Avicena. Averroes e Avicena, eles foram filósofos árabes. E eles traduziram do grego os escritos, principalmente de Aristóteles. E aí chega na Europa, em especial na Espanha, os escritos traduzidos de Aristóteles, que antigamente era grego, que ninguém sabia grego, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o alfabeto grego. Realmente, assim, é surreal, você não consegue entender nada, absolutamente nada. E aí esses filósofos orientais, né, o Averroes e o Avicena, principalmente, eles começaram a traduzir os textos do grego para o árabe, do árabe para o espanhol, e aí os escritos de Aristóteles, eles ganharam muita importância dentro da Europa. E Aristóteles é um cara extremamente racional. Lembra que eu falei na aula passada? Eu disse assim, galera, no começo da filosofia era tudo muito superstição, aí foi racionalizando com Sócrates, com Platão, até chegar a Aristóteles, que foi o topo da racionalidade. E aí começou a descer a racionalidade, quando a gente começa a ir para a filosofia helenística, até chegar em Jesus Cristo, onde volta tudo a ser superstição novamente, né? Salvação, outro mundo, Deus que está aqui, a gente não vê, muito mais superstição, assim, né? Superstição que eu digo, muito mais misticismo. E aí depois começa a racionalizar de novo com a filosofia cristã, que é o que a gente está estudando, aí chega no ápice, que é a filosofia moderna, que a gente vai conversar terça-feira que vem, e na parte da modernidade é onde surge o século da luz, da razão, com o Renascimento e com o Iluminismo. E aí a gente começou a descer de novo, e hoje a gente está numa época que a gente dá muito mais importância, a gente não dá essa credibilidade toda à ciência, de maneira que a gente defende remédios que não têm comprovação científica contra a Covid, como sendo a cura e o tratamento da Covid, e a gente nega tratamentos científicos que têm comprovação científica contra a Covid, no caso da vacina, né? Na minha cabeça é surreal. Então, só para vocês verem que hoje a gente vive um momento que a humanidade já passou por outras 2 vezes, que é o momento de deixar a razão um pouco do lado e acreditar muito mais em superstição e misticismo, e não tanto na ciência.
E aí, pessoal, na Idade Média, a Igreja Católica, né, o cristianismo, ele ganhou essa projeção toda, muito por conta daquela lenda que deu origem ao Edito da Tessalônica, que a gente já conversou, e se o imperador romano se tornou cristão e o Império Romano tomou todo mundo, a Igreja Católica ela ganhou essa projeção por conta por conta do Império Romano. E aí a Igreja Católica, cada vez mais, ela ganhava mais força, de maneira que os padres, os bispos, os eclesiásticos se tornaram muitos os conselheiros dos reis. Então, a Igreja Católica, o Estado, né, o Estado era não laico, de maneira que a Igreja Católica era fundida com a Igreja, muito porque se existia até uma espécie de teatro, né? De teatro que era o padre que coroava o rei, para exatamente mostrar para a sociedade que aquele rei estava representando Deus na Terra. Então, aquele simbolismo, né, da unção, do padre coroando o rei, do bispo coroando o rei, é muito para mostrar para a sociedade o quão aquele rei é importante e quanto você deveria respeitar a autoridade daquele rei. Tendo em vista que aquele rei, já que ele foi ungido, já que ele foi coroado pelos padres, aquele rei é o representante de Deus na Terra. Aquele rei está fazendo uma missão divina na Terra. Então, existia muita cumplicidade entre a Igreja Católica, que tinha poder, e os reis, que conseguiam legitimar mais a sua força, o seu poder, o seu reinado, muito por conta desse, vou chamar de teatro, tá, que se fazia com a Igreja Católica, com os cristãos. Vou chamar de teatro, pessoal, muito. Não é nem querendo de. Eu acho que teatro é a palavra errada, a bem da verdade. Fazendo esses rituais para mostrar para a sociedade que o rei era o representante de Deus, que ele era uma missão divina. Então, assim, esses rituais que se existiam entre os reis e a Igreja Católica e o cristianismo, eles eram favoráveis para os dois lados. Para a Igreja Católica, para o cristianismo, porque eles conseguiam, né, ter cada vez mais poder, conseguir cada vez mais ter riqueza, cada vez ter mais influência, cada vez evangelizar mais, cristianizar mais. E também era interessante para o rei, porque ele conseguia se legitimar o poder dele mais ainda frente a todos, né? E aí, como a Igreja Católica ela prega muito o mistério da fé, que é o que a gente conversou muito sobre Santo Agostinho na aula passada, dizendo que você tem que crer para entender, ou seja, você tem que ter fé. Se você não está entendendo a doutrina cristã, porque você não está tendo fé suficiente. Então, como o cristianismo sempre pregou muito coisas que a gente não consegue compreender racionalmente, o cristianismo se viu muito ameaçado quando começaram a vir esses textos de Aristóteles. O cristianismo ele se viu muito ameaçado porque não houve filósofo, aliás, até pode ter havido, mas assim, o filósofo mais racional ao extremo foi Aristóteles. Lembre que Santo Agostinho, né, ele formou muito das bases do catolicismo, do cristianismo, com base nas ideias de Platão, de outro mundo que a gente não vê, que a gente não sente. Lembre que enquanto Platão acreditava em dois mundos, Aristóteles, lembra da mãozinha dele? Ele dizia, não tem esse negócio de dois mundos, não. Aristóteles era extremamente racional, ele era tão racional, cara, que além de filósofo, Aristóteles era cientista. Olha que doido, galera, na cabeça na cabeça de Aristóteles, imaginar que tem outro mundo, que tem paraíso, que a gente aqui nesse mundo tem que negar os prazeres da carne para poder achar a salvação. Então, a Igreja Católica, nessa época da escolástica, principalmente com Santo Tomás de Aquino, perdoe-me, principalmente com Santo Tomás de Aquino, mais ou menos no século XII depois de Cristo, a Igreja Católica se viu muito ameaçada, exatamente porque os escritos de Aristóteles começaram a chegar na Europa. E os escritos de Aristóteles são sempre contrários a Platão. Lembram que a gente já conversou sobre isso? Então, se a doutrina cristã, se a doutrina católica, ela é baseada nas ideias de Platão, e vem um cara, que é Aristóteles, contestando toda essa ideia de dois mundos, de salvação, de ter outra coisa, a Igreja Católica ela se vê muito ameaçada frente a esse contexto de Aristóteles chegando nas universidades, em especial as universidades hispânicas, que são as universidades espanholas. Então, nessa época, a Igreja Católica, o cristianismo, ficou meio abalado. E ficou mais abalado ainda, turma, porque na Idade Média, uma característica muito central da Idade Média é o feudalismo, né? E eu não sei se vocês lembram muito da questão feudal. O feudo, ele se centra naquele reinado. Então, se constrói um castelo,
se mura esse castelo para impedir as invasões bárbaras, e esse castelo meio que vira autossuficiente, daí porque os feudos. Então, tudo que o feudo precisa consumir, ele mesmo produz. Então, na época do feudalismo, nessa época da Idade Média, não tinha tanta troca comercial. Até porque sair de um reino para outro podia ser perigoso pelos ataques dos pagãos. Então, construíram vários reinados, vários castelos, se faziam muros dentro desse castelo, e as pessoas evitavam demais sair, porque sair representava uma ameaça. E esse castelo, já que ele era rei, o rei era muito católico, e a Igreja Católica ela tinha muita influência. E aí, nessa época de São Tomás de Aquino, além de ter sido abalado, mais ou menos, a influência cristã por conta dos escritos de Aristóteles, teve também o grande problema de os feudos começarem a desaparecer. Então, lembrem que a Idade Média ela durou mais de 1000 anos, e que boa parte da Idade Média foi a questão dos feudos, do feudo ser autossuficiente, do feudo ficar ali, do feudo produzir, não ter tantas trocas comerciais. No finzinho da Idade Média, por que a Idade Média ela vai acabando? Aí eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima aula, né, que a gente vai ver a Idade Moderna. Então a Idade Média vai acabando, principalmente porque os feudos começam a ter mais troca comercial, porque esses muros que separam, né, que protegem o castelo começam a desaparecer, as pessoas começam a fazer mais comércio, começam a conversar mais com as outras, surge uma outra classe social que é a burguesia, que é uma classe social que quer subir no poder, já que na Idade Média a igreja ela fazia um certo tipo de doutrina, dizendo que o pobre ia continuar pobre, o rico continuar rico, o clero continuava lá com o poder dele e o rei também. Então a sociedade feudal era muito estamentada, era muito parada. Você não conseguia ter tanto alpinismo social como tem hoje. Por exemplo, hoje uma pessoa pobre ela pode virar rica. Infelizmente é difícil, é minoria, infelizmente, pela falta de igualdade, mas hoje em dia pode haver esse alpinismo social, de você sair lá da camada mais baixa e ir para a camada mais alta. Olha os jogadores de futebol, por exemplo. Mas naquela época era mais difícil, porque a doutrina cristã era muito nessa que a gente precisava aceitar o nosso destino aqui na Terra. De maneira que o pobre nascia e morria pobre, o rico nascia e morria rico. Não estou dizendo que hoje não acontece isso, só estou dizendo que hoje não é tão difícil como foi naquela época. O clero continuava clero e o rei continuava no poder. Então era uma sociedade piramidal e que era muito difícil haver troca aqui, era muito paradinha. Só que aí, no final da Idade Média, além dos escritos de Aristóteles, os feudos eles começam a desaparecer, começa a haver troca comercial, começa a surgir a burguesia, que é uma camada que quer enriquecer. São pessoas pobres não, né? Mas são pessoas que veem a possibilidade de virarem ricas pelo comércio, e aí elas não querem mais acreditar naquela doutrina cristã que diz que eu tenho que aceitar morrer e viver pobre, viver e morrer pobre, e que eu tenho que aceitar dar o que eu tenho para a igreja, que eu tenho que aceitar que tudo que eu tenho, na verdade, é do rei. Então, a Idade Média foi uma época muito complicada, porque vamos supor que você era um bom carpinteiro, o que você construía, nada era seu. Na Idade Média, tudo que você construía era do rei. E a Igreja Católica, o cristianismo, ele sempre pregou que isso aí estava certo. Só que aí veio essa história que eu estou conversando com vocês, o desaparecimento dos feudos, essa questão mais das trocas comerciais que existiu, o aparecimento da burguesia, o que tudo isso também atingiu diretamente a doutrina cristã. Então chegou o principal representante da escolástica, que é o São Tomás de Aquino, e o Tomás de Aquino ele disse: minha gente, como é que eu vou fazer agora? Por um lado, os escritos bíblicos, os escritos da Igreja Católica, a doutrina cristã está sendo extremamente abalada, já que todo mundo da Europa agora está conhecendo Aristóteles, e Aristóteles é contra o pensamento de Platão. E o pensamento do cristianismo, como a gente já conversou na aula passada, é muito baseado no pensamento de Platão. Então começa a abalar a fé cristã. E começa a abalar a fé cristã também pelo fato de começar a desaparecer os feudos, surgir a burguesia, começar a haver troca comercial. E aí Tomás de Aquino, ele teve uma sacada para tentar barrar, ou pelo menos diminuir essa descristianização da população. Então ele começou a dizer: rapaz, como é que eu vou fazer agora? E Tomás de Aquino teve uma missão que foi dificílima, talvez até mais difícil ainda que Santo Agostinho. Santo Agostinho, sem sombra de dúvida, teve uma missão super difícil, mas Santo Agostinho teve uma sacada muito boa: vou cristianizar Platão.
E as ideias de Platão não é tão distante das ideias de que Jesus Cristo pregou, por isso que ficou mais tranquilo. Só que o São Tomás de Aquino, ele veio falar assim, vou cristianizar Aristóteles. Então, São Tomás de Aquino viu um processo de descristianização, das pessoas não acreditarem mais na fé cristã, exatamente por conta de Aristóteles, que foi um dos filósofos mais racionais que já passou por esse tempo. Aristóteles, além de filósofo, como vocês sabem, ele foi cientista, como eu já acabei de falar. Então, Aristóteles, ele veio com aquela razão toda, e Tomás de Aquino disse assim, vou cristianizar as ideias de Aristóteles. Pois pronto, decidi. Então, para Aristóteles, ele foi muito de filosofia natural, né? Eu já falei para vocês que Aristóteles, o pai dele foi médico, e aí ele gostava muito de biologia, gostava muito de observar, e ele era muito da filosofia natural mesmo. E aí São Tomás de Aquino disse o seguinte, eu vou provar, entre outras coisas, que Deus existe. Eu vou provar de maneira racional que Deus existe. Então, Tomás de Aquino, ele pegou as ideias, essas ideias tão racionais de Aristóteles, e ele foi dizer que, olha, a causa do movimento de Aristóteles é porque tem coisas que a gente não estuda aqui, né? De Aristóteles escreveu muito, ele falou muito sobre física, sobre movimento, sobre as coisas também, sobre corpos celestes, que aí não entra na nossa matéria, mas ele pegou, o Tomás de Aquino, essa ciência de Aristóteles como o movimento, como corpo celeste, como finalidade, e ele trouxe elementos cristãos para o pensamento de Aristóteles, mostrando que Aristóteles, ele, muito embora é o que estava pregando na época, o pensamento de Aristóteles não ia de encontro ao cristianismo. Então foi isso que ele fez. E ele também teve outra sacada, porque eu falei para vocês que a filosofia cristã, ela é muito de conciliar fé e razão. Só que Santo Agostinho, e aí a gente já conversou sobre isso na aula passada, Santo Agostinho deu muito mais valor à fé do que à razão. Então Santo Agostinho ficou assim, crer para entender. É muita ideia de Santo Agostinho. Você creia que aí você vai conseguir entender. Isso é muito Santo Agostinho. Já São Tomás de Aquino, ele teve mais dificuldade ainda, porque ele disse, entenda para ter fé, né? Entender para crer. Então, enquanto Santo Agostinho deu mais ênfase à fé do que à razão, São Tomás de Aquino deu mais ênfase à razão do que à fé. Que ele diz, depois que você conseguir entender, de acordo com São Tomás de Aquino, depois que você conseguir entender com racionalidade a doutrina cristã, você vai passar a ter fé. Então, olha como o trabalho de Tomás de Aquino foi muito grande, né? Mas, enfim. Deixa eu ver aqui o que vocês estão dizendo. O Bruno Cid, onde fica esse terreno? Ah, tá, já foi. Pois é, turma. Então, isso é muito da filosofia da escolástica que a gente vai estudar. Que significa professores, Tomás de Aquino, que pegou os escritos de Aristóteles e cristianizou, para tentar evitar a descristianização das pessoas. Foi uma época muito difícil, e a tarefa de Tomás de Aquino, sem dúvida, foi muito difícil para evitar esse processo da descristianização. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Acho que não, né? Show. Sidney, como foi que o São Tomás de Aquino cristianizou as ideias do Aristóteles? Quando foi? Como? Ah, pronto, é o que a gente vai conversar agora. Ah, tá aí, bom. Pronto, então volto aqui para os meus slides. O que eu vou falar, Olivia, a gente não vai conversar sobre tudo, tá? Até porque nem dá e foge muito do nosso conteúdo. Até porque, como eu sempre digo para vocês, a ideia aqui é vocês entenderem a história. Entender o pensamento de cada um é um extra que eu dou para a disciplina. Tanto é que, se eu for perguntar para os outros professores de filosofia, eu acho que eles já estão lá na filosofia moderna. Já devem estar terminando a filosofia moderna e eu ainda estou na medieval, porque eu entro no pensamento de cada galera, né? Só que o pensamento de cada pessoa aqui que a gente está vendo, vocês vão ver em filosofia do direito, mas com a abordagem mais do direito. Eu entro no pensamento das pessoas aqui, dos filósofos, de maneira que a gente não fale tanto da questão do direito. Então, Lívia, o que eu trago de São Tomás de Aquino para vocês é muito mais ele tentando provar com razão, com racionalidade, muito com base nos escritos de Aristóteles, que Deus existe. Então é muito do que a gente vai conversar já já. Então, pessoal, a filosofia medieval, né, ela também às vezes é chamada de a filosofia medieval, no medievo, enfim, o período dela da escolástica é do século VII ou VIII até o século XIV depois de Cristo. Abrange pensadores europeus, essa filosofia, árabes e judeus, então ela tem uma dimensão maior, né, a gente tem que pensar que Santo Agostinho viveu no século III depois de Cristo, ou seja, não tinha
um desenvolvimento da sociedade tão grande como existia no século XIII, que é o século de São Tomás de Aquino, e é o período em que a Igreja Romana dominava a Europa, muito do que eu já conversei com vocês, né, sobre o cristianismo cada vez mais próximo aos reis. Ungia e coroava os reis, a Igreja Católica, o cristianismo, organizava as cruzadas na terra, que é exatamente a Santa Inquisição, a perseguição dos cristãos ao pagão, e criava a volta das catedrais, as primeiras universidades ou escolas. Então foi um período bem cheio aqui, bem ocupado para a Igreja Católica. A Igreja Católica, o cristianismo, ele fazia muita coisa aqui. Ele tinha um papel diretamente nas questões do Estado, o Estado era não laico, ele que sedimentava a perpetuação dos reis, a Igreja Católica que fazia as santas inquisições aqui, que foram essas perseguições, enfim. E a partir do século XII, por ter sido ensinado nas escolas, a filosofia medieval também é conhecida como escolástica. Então, escolástica, que vem de professores, é muito porque a filosofia cristã passou a ser ensinada nas universidades, nas escolas. Então, um dos temas mais constantes da escolástica são as provas da existência de Deus e da alma. Isto é, demonstrar racionalmente a existência do Criador e do espírito humano imortal. Então, muito aqui da escolástica é demonstrar por meio da razão que Deus existe e que a alma existe. Então, aqui a gente coloca a diferença e separação entre o infinito, que é Deus, e o finito, que é o homem, que somos nós, a diferença entre razão e fé, que a primeira, a razão, deve se subordinar à segunda, já eu converso mais sobre isso, a diferença entre separação, a diferença entre separação entre corpo, matéria e alma, o universo como hierarquia de seres, lembra? Ó, hierarquia de seres, rei, clero, ricos, pobres, o universo enquanto uma hierarquia de seres onde os superiores dominam e governam os inferiores, Deus, arcanjos, alma, corpo, animais, a subordinação do poder temporal dos reis e barões ao poder espiritual de papas, ou seja, que o rei deve cultuar o papa, que o rei deve ser subordinado ao papa e aos bispos, eis os grandes temas da filosofia medieval. É tudo muito o que a gente vê em Game of Thrones, o que a gente vê nesses seriados, né? É aquele The Witch, né? Que é com o Superman, com o ator que fez o Superman. Enfim, a gente vê muito isso, né? A subordinação de tudo à doutrina cristã. Então, nessa época, tudo isso é racionalizar todas essas questões cristãs, racionalizar a posição que a Igreja Católica ocupava dentro do feudo, justificar por meio da razão que deveria ser assim, é muito o que a filosofia medieval, que a escolástica faz. Então, por que deve o rei se subordinar a Deus, o rei ser católico? Por que a Igreja Católica deve intervir nas questões humanas? Por que a sociedade é estamentada? Tudo isso foi sendo explicado de maneira racional, pelo menos tentaram, durante a Idade Média, durante esse período da escolástica. Muito para provar para as pessoas que o cristianismo ele tem fundamentação racional e não só supersticiosa. E aí, turma, nessa época, além de provar a existência de Deus, uma questão que ficou muito claro aqui foi a história do disputa e autoridade, que era um procedimento dentro das escolas. Então, não sei se vocês já assistiram Freud na Netflix, né, que é um seriado, ou então, com certeza você já viu que antigamente, né, principalmente na modernidade, a Idade Moderna ela é muito ingrata em relação à Idade Média, porque a gente já conheceu que a Idade Moderna ela pisou na Idade Média mesmo, mas muito do que houve na Idade Moderna foi graças à Idade Média. É porque a gente, tempo, né, não dá para você deixar essa influência. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, provavelmente você já viu um professor escrever um artigo, num filme, alguma coisa, um professor escreveu um artigo, aí ir para uma sala de aula cheia de outros professores, e esses outros professores vão contra-argumentar esse artigo dele e ele vai tentar defender. Então, Freud, se você assistir, né, na Netflix, o primeiro episódio já começa isso, o Freud querendo defender lá a questão da hipnose, e aí ele é ridicularizado na frente de vários outros professores. Quando vocês terminarem o curso de Direito, vocês vão ter que apresentar a monografia. E essa história de apresentação da monografia vem muito daqui, da Idade Média. Então, essa história da gente escrever algo e ir
disputar, né, e defender-se algo que a gente que a gente escreveu na frente de outros professores é chamado de disputa e autoridade. Então, esse procedimento de defesa de monografia, que surgiu, por exemplo, na Idade Média, é um movimento que se chama disputa e autoridade. Que você escreve algo, as outras pessoas leem esse algo, vocês se reúnem, e aí você começa a defender o seu ponto de vista, as pessoas começam muitas vezes a não concordar com o teu ponto de vista, e aí vence quem tiver mais argumentos de autoridade. Então, tudo isso que afeta a gente até hoje surgiu aqui na escolástica, na Idade Média. Então, outra característica marcante da escolástica foi o método por ela inventado para expor as ideias filosóficas conhecidas como disputa. E como é a disputa? Apresentava-se uma tese, ou seja, esse artigo que eu falei para vocês, e esta deveria ser refutada ou defendida por argumentos tirados da Bíblia, de Aristóteles, de Platão e de outros padres da igreja. Assim, uma ideia era considerada uma tese verdadeira ou falsa, dependendo da força e da qualidade dos argumentos encontrados na Bíblia, em Aristóteles, em Platão e nos padres. Então, por isso que nessa época eu não podia dizer que a Terra era redonda, por isso que nessa época eu não podia dizer que não existia paraíso, porque ia contra a doutrina bíblica. Por isso que não podia, por isso que algumas pessoas colocam que a Idade Média atrapalhou muito o desenvolvimento da ciência, porque nessa disputa só era considerado argumento válido se você conseguisse fundamentar aquela sua explicação científica, aquela sua explicação racional, com base em questões bíblicas. E tudo isso surgiu aqui, né, na Idade Média. Então, por conta desse método de disputa, teses, refutações, defesas, respostas, conclusões baseadas em escrito de outros autores, costuma dizer que na Idade Média o pensamento estava subordinado ao princípio da autoridade. O princípio da autoridade exatamente porque, turma, nessa época, se entendia que a fé era superior à razão. A razão estava subordinada à fé. Tanto é que nas escolas, como vocês estão vendo aí na escolástica, se ensinava filosofia medieval dentro das escolas. Mas quando se ensinava filosofia, diziam assim, olha, o conhecimento com base na razão, o conhecimento filosófico é um conhecimento bom, é válido, mas é um conhecimento imperfeito. A filosofia tem que se subordinar à teologia. Então, nessa época, uma das coisas que São Tomás de Aquino pregou muito é a subordinação à filosofia, à teologia. Porque nessa época ele dava mais ênfase à razão do que à fé, mas não dava para existir a razão sem a fé. E aí esse princípio da autoridade, ele vai dizer que o argumento válido, cientificamente comprovado, o argumento com base na razão é aquele que tem fundamentação na questão teológica, fundamentação na fé, fundamentação nas questões bíblicas. Por isso que vem aí a história, né, do retrocesso da ciência. Então, uma ideia considerada verdadeira se for baseada nos argumentos de autoridade reconhecido, como Bíblia, Platão, Aristóteles e um Papa. Show. Turma, escrevam aí as dúvidas, eu vou precisar de um minutinho de vocês. Tenho que só resolver um negócio aqui, 2 minutos. Só um minuto. Um minuto. Pronto, turma, voltei. Galera, vocês estão aí mesmo? Porque vocês não estão tirando dúvida nenhuma. Acho que eu também estou falando freneticamente, né? Estão aí mesmo? Tá todo mundo aí? Não tá? Tá, professor, tudo bem. Só eu estava pensando, se eu falando essa questão de provar. Como é que prova a existência de Deus, né? Porque é muito a fé. É agora. Então, a gente vai conversar exatamente sobre São Tomás de Aquino, né? Agora, então, para a gente continuar, para provar racionalmente a existência de Deus. Assim, para São Tomás de Aquino, ele provou, né? Não sei se você vai acreditar, não, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso já já. Então, a ética de São Tomás de Aquino retoma em seus traços gerais a ética de Aristóteles. Então,
Quando Santo Agostinho cristianizou Platão, São Tomás de Aquino cristianizou quem? Aristóteles. Submetendo os escritos de Platão a um processo de cristianização, como a gente já falou. Para São Tomás de Aquino, Deus é o bem, é o bem objetivo ou fim supremo. A nossa finalidade é chegar a Deus, cuja posse causa gozo ou felicidade, que é o bem subjetivo. Ou seja, quando você encontrar Deus, aí é que você acha a sua felicidade. Isso é muito doutrina cristã, né? Nisto se afasta de Aristóteles, para quem a felicidade é o fim último. Então, Aristóteles ele sempre dizia que a nossa felicidade é o objetivo principal da vida. São Tomás de Aquino também dizia que a nossa felicidade, só que a gente só acha a felicidade para a doutrina cristã em Jesus Cristo. Mas como em Aristóteles, a contemplação, o conhecimento com a visão de Deus é o meio adequado para alcançar o fim último. Em outras palavras, o Aristóteles, ele veio da biologia, né? Então ele estudou muito a filosofia natural, ele observava muito, ele catalogou os animais. Aristóteles era extremamente empirista, já falei para vocês, ele era com base em conhecimento prático, né? E aí, Aristóteles dizia que a gente conhecia as coisas através da contemplação, da observação. E São Tomás de Aquino concordou, ele disse, não, é através da observação mesmo que você vai conseguir perceber a existência de Deus. Mais ou menos ele pegando as ideias de Aristóteles e cristianizando. Então, para que o ser humano possa alcançar o fim supremo, Deus, e ser feliz, são necessárias não somente virtudes intelectuais, as razões, e morais ou cardeais, como prudência, justiça, mas também as virtudes teológicas. Em outras palavras, São Tomás de Aquino subordinou a razão à fé. Então não adianta ter só processo racional. Tem que pegar o processo racional e tem que cristianizar, tem que trazer fé para isso. Ou, em outras palavras, é necessária a graça divina, a fé, a qual o ser humano deve corresponder com o reto uso do seu livre-arbítrio, que também é um dom de Deus, o livre-arbítrio, e com sua bondade. Então, o ser humano, para São Tomás de Aquino, deve utilizar a razão para exercer com parcimônia, para exercer bem o seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio que, de acordo com São Tomás de Aquino, diz que a gente deve usar é racionalizar para tentar chegar a Deus. Só que eu só consigo chegar a Deus com fé. Então não adianta ter só razão, tem que ser razão e fé. Por isso que eu sempre digo, filosofia cristã é muito tentar unir razão e fé. Aí, pessoal, não chega nunca, né, o argumento que porque Deus existe, né? Mas só para vocês saberem, São Tomás de Aquino até hoje é conhecido como um grande intelectual, como um grande eclesiástico, tanto é que é santo, né? E ele escreveu muito, e os livros deles foram todos compilados em algo chamado de Suma Teológica. Então, se você ouvir falar em Suma Teológica, é o conjunto de escritos de São Tomás de Aquino, que ele ficou conhecido, e a Suma também, como o conselheiro dos conselheiros. Porque São Tomás de Aquino, ele reuniu toda a obra dele, né, aí ficou conhecido como Suma Teológica, e os conselheiros do rei, quando precisavam dar um conselho para o rei, eles consultavam a Suma Teológica. Como os conselheiros do rei consultavam a Suma Teológica, que são esses escritos de São Tomás de Aquino, ficou conhecida como o conselheiro dos conselheiros. O conselheiro dos conselheiros. Exatamente porque os conselheiros tiravam conselhos da Suma Teológica, que são os escritos de Tomás de Aquino. Então, com efeito, existem a respeito de Deus verdades que ultrapassam totalmente a capacidade da razão humana. Então, existem sobre Deus verdades que a razão humana não consegue alcançar. Daí, porque não adianta ter só razão, precisa ter fé. Uma delas é, por exemplo, que Deus é trino e uno, que Deus é 3 em 1, é a Santíssima Trindade, ele é 3 em 1 ao mesmo tempo. Ao contrário, existem verdades que podem ser atingidas através da razão. Então, o que para São Tomás de Aquino, o que a nossa razão é capaz de alcançar sobre Deus? Nossa razão é capaz de alcançar que Deus existe e que há um só Deus. Essas últimas duas verdades, os próprios filósofos as procuraram por via demonstrativa, guiadas pelo que era o seu lume, que é a razão natural. Então dizem que até os próprios filósofos antigos, eles tentavam buscar explicar que Deus é só um e que Deus existe, através da razão. Então, para São Tomás de Aquino, tem coisas que só a fé explica. Mas tem coisas, como a existência de Deus, que a razão consegue explicar.
Aí ele vem e traz, né, as vias da existência de Deus. E aí, nessas vias da existência de Deus, ele tenta provar de maneira racional que Deus existe. O primeiro argumento dele é o argumento do movimento, que tem muita relação com o argumento da causalidade, que é o segundo. Para São Tomás de Aquino, todas as coisas estão em constante movimento. Então você nasceu, você engatinhou, aprendeu a andar, a correr, você agora já é adulto, a gente vai envelhecer e vai morrer. As plantas, os animais, está tudo em movimento. Se está tudo em movimento, precisa ter algo que mova essas pessoas, mova o universo. Ou, pelo menos, precisa ter o primeiro movimento. Lembra lá de Heráclito, que para Heráclito foi o fogo? Então precisa ter algo, o movimento, uma coisa que está parada, esse meu controle ele está parado, ele não se move sozinho. Então, se as coisas estão se movimentando, é porque ou tem alguém movimentando essas coisas, ou então tem que ter tido uma primeira causa do movimento. E essa primeira causa do movimento só pode ser Deus, que Deus é o ser supremo que move a si próprio. Então, o primeiro argumento dele é o argumento do movimento. Já que está tudo em movimento e as coisas não se movimentam sozinhas, precisa ter alguém movimentando ou alguém que dê o primeiro empurrão. E esse alguém que deu o primeiro empurrão só pode ser Deus, exatamente porque Deus ele tem um automovimento, né? Ele é o único que move a si próprio. Aí o argumento da causalidade tem muito a ver com isso que a gente acabou de conversar, porque ele diz, olha, toda causa tem um efeito, toda causa tem um efeito. Nós somos efeitos de uma causa. Que causa é essa? Só pode ser a causa Deus. Então, nós somos efeitos, tudo é causa e efeito. Nós somos efeitos de algo e nós somos causa de algo. Então, ele diz, se você pensar tudo na vida é causa e efeito. Essa é a nossa aula, você ir para academia, você comer doce, você comer demais, você comer de menos, você ficar doente, você pegar o coronavírus. Então, se você pensar, tudo é causa e efeito. Tudo. E aí, se tudo é causa e efeito, significa dizer que tem que ter uma causa primeira. Assim como tem que ter tido o primeiro movimento, tem que ter tido uma causa primeira. E a causa primeira só pode ser superior, só pode ser Deus. Porque tem que ter uma causa primeira. Aí ele traz também um argumento cosmológico. E o argumento cosmológico é você pensar o seguinte: eu estou aqui, né, eu disse para vocês, moro do lado de uma reserva ambiental, então eu adoro ficar olhando da aula e ficar olhando aqui para o verde, né? Mas vocês já pararam para pensar por que as plantas, em sua maioria, são verdes? Por que nós temos dois braços, duas pernas, um corpo, um tronco, uma cabeça? Por que as coisas são do jeito que são? Porque o cosmos, porque a natureza, porque as pessoas, os animais são do jeito que são. São do jeito que são porque alguém quis que fosse assim. E esse alguém só pode ser um ser supremo, maravilhoso, exterior, que só pode ser Deus. Ou seja, eu estou olhando aqui para um monte de vegetação verde, mas eu só estou olhando para elas para esse verde, e só é verde porque Deus quis. Porque esse ser superior quis. Porque esse ser superior podia ter tido vontade que a maioria das plantas não fossem verdes, fossem roxas. Que o céu não fosse azul, que o céu fosse vinho. Então, ele diz, o argumento cosmológico dele é falar das coisas. As coisas só são do jeito que são porque alguém quis. E esse alguém poderia ter desejado que as coisas fossem de maneira diferente. Então, só pode ter um ser que veio antes da gente, um ser supremo, que é o que governa tudo. É outro argumento que ele diz que Deus existe, né? De maneira racional, ele tenta provar a existência de Deus. Outro argumento dele é o do grau de comparação. É a comparação do graus existentes. Ele diz, olha, a gente compara tudo, né? Então a gente compara, assim, hoje mesmo eu falei da bondade da humanidade. Quando eu falo aquele ser humano é bom, eu estou comparando com o quê? Então quando eu falo que aquilo é ruim, eu estou comparando com o quê? Quando eu falo que alguém é bonito, estou comparando com o quê? Então ele diz que tudo a gente compara, né? E que tem que ter um parâmetro maior de comparação. E esse parâmetro de comparação só pode ser o ser superior, ser maior. Então, assim, se uma coisa é boa, é ruim, eu acabei de dizer que o cara fez uma bondade, né? Ou então uma boa ação. Mas essa boa ação é boa ação por quê? Porque qual é o grau de comparação, qual é o ponto de referência que eu tenho para dizer se uma coisa é boa ou é ruim? O ponto de referência que eu tenho para dizer se uma coisa é boa, é ruim, é bonita, é feia, é a divindade. Só pode ser Jesus Cristo.
Então, a gente só consegue comparar as coisas, se é bonito, se é feio, se é bom, ruim, se faz mal, se faz bem, a gente só consegue ter essa percepção da comparação das coisas se conseguir, se tiver um parâmetro, se tiver um ponto de referência. E esse parâmetro e esse ponto de referência só pode ser essa ser divindade superior, que é Deus. E aí, o óbvio, pessoal, que a Suma Teológica ela é bem mais aprofundada disso que a gente está conversando, tá? Eu estou só resumindo aqui o pensamento dele. Mas para a gente terminar, o último pensamento dele, mostrando que Deus existe, é o argumento teológico. Teológico, que aqui eu até acho que erraram a tradução. No meu ponto de vista, é o argumento teleológico e não teológico. Mas o argumento teleológico vem de finalidade. Então ele diz que a nossa vida tem uma finalidade, que você não está aqui por nada, que todos os seres têm uma finalidade. Então, assim, as abelhas, mesmo sem ter razão, as abelhas constroem uma colmeia e constroem toda uma civilização dentro das colmeias delas. Os ursos, os animais, eles têm uma finalidade, mesmo sem ter razão. Então, assim como os animais, como as plantas, como tudo nessa vida tem uma finalidade, nós seres humanos, nós temos uma finalidade. E essa finalidade só pode ser buscar ao nosso Criador, que só pode ser Deus. Então, para ele, esses 5 argumentos, alguns livros falam em 7, mas acaba que se confundem muito esses argumentos. Para ele, esses são 5 argumentos que não tem como refutar que Deus existe. Deus existe, está aí a razão porque Deus existe. Esses são argumentos, né, que ele diz da razão da existência de Deus. E aí, então, eu coloquei 2 questões para vocês, que aí vocês podem pedir para os monitores resolverem com vocês, aqui é bem tranquilo. O primeiro período da filosofia medieval, que durou do século II ao século X, ficou conhecido como patrística. Então, filosofia medieval, o segundo período é escolástica, o primeiro período é patrística, e esse aqui tem a resposta que é a D de dado, tá bom? E aí, galera, alguma dúvida? Tá todo mundo aí, graças a Deus, que vocês estão aqui, fico muito feliz. Aí o Lucas, professor, São Tomás de Aquino conseguiu ligar Aristóteles a Deus? É exatamente isso, é provar esses argumentos, tá, Lucas, do movimento, da causalidade, é muito do pensamento de Aristóteles. Porque aí o teu professor de física no ensino médio deve ter te falado, né, que Aristóteles, eu acho, eu não sei, falou dos corpos em movimento. Então, tudo isso que a gente acabou de conversar é muito com base nos pensamentos de Aristóteles, tranquilo? Então, ele conseguiu sim. As pessoas acreditaram, deu certo? Cara, tiveram pessoas que acreditaram, tiveram pessoas que não acreditaram, mas uma coisa é certa, ele conseguiu diminuir a velocidade da descristianização, né? Hoje em dia, por exemplo, tem muito mais gente não cristã do que tinha naquela época. Então ele conseguiu muito barrar esse movimento. Só um minuto! Aí, Rogério, a Santíssima Trindade acho que é o mais difícil de entender. Pois é, daí porque você tem que ter fé, que é o que ele diz, né? É o que ele sempre coloca, a igreja sempre coloca. Não dá, nós somos seres humanos, nós somos limitados, a gente não consegue perceber as coisas, em especial a Santíssima Trindade. Beleza, turma? Tranquilo? Vamos acabando nossa aulinha. Temos o CD agora. Posso acabar a nossa aulinha? Obrigado pelo aulão, pelo bate-papo, pela turma. Beleza, valeu, Alain, também. Obrigado, pessoal. Adoro dar aula para vocês. Acho super legal, porque vocês sempre interagem muito. Isso é